Glória a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos a Deus, entregarmos um culto ao Senhor de adoração, prestar a Ele toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Minha gratidão, nosso pastor José Nildo, a sua esposa, a irmã Débora, seu filho, sua nora, sua neta, toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente. Pastor Nildo é um amigo que o Senhor nos deu e eu fico muito feliz de na noite de hoje poder estar aqui cooperando com os irmãos, nesta campanha de oração, tendo a certeza de que o Senhor tem algo especial para nós, não só nesta noite, mas durante toda esta semana. Glória a Deus. Eu digo sempre que campanha de oração é propósito, A gente faz um propósito, faz um voto com o Senhor, faz aquela ligação assim com os céus, e o Senhor corresponde dos céus, ou responde dos céus com bênçãos sobre nós. Minha gratidão, querido Vitor, pelo convite. Que Deus abençoe o servo do Senhor, a sua família, que a boa mão de Deus continue estendida sobre todos, em nome de Jesus, Glória a Deus. Vamos fazer 6 meses ainda, dia 12, que eu estou na função pastoral, e fazia muito tempo que eu não pregava. Inventei de pregar de sábado. Aí eu acho que eu perdi o costume. Naquele veio da pregação, a garganta já está pedindo. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dos amigos que aqui estão, aos companheiros, obreiros desta casa, Destacar aqui o amigo Everton, Que sua família, sua esposa, seus filhos, suas filhas, são pessoas em que temos uma grande estima, Glória a Deus. Servo do Senhor, que eu conheço, eu era adolescente, Que Deus começou a usar Everton muito novo, Eu era um adolescente ainda, Quando Everton já pregava a palavra de Deus, E Deus usava grandemente, como usa até hoje, Lembro muito, nas meados de 98, 99, quando meus pais vieram da Zona Norte para morar aqui nas Quintas, e eu vim congregar em Bela Vista, e Everton sempre estava lá, cooperando. Que Deus continue abençoando Everton, sua vida, sua família. Rever meu amigo Pablo, irmã Sara, toda a sua casa. Que Deus abençoe. A todos os demais, tem nome que a gente não lembra mais não, irmão. A gente conhece. Eu estou olhando assim para o rosto de todo mundo, que é para você ver, eu estou lhe vendo e estou feliz de lhe ver, mas depois de um certo tempo a gente não lembra mais o nome de todo mundo, não, E ainda mais depois que nós estamos ali pela misericórdia de Deus naquela congregação. Aí é que a gente começou a gravar o nome de outras pessoas. Aí pronto, aí é que para a gente memorizar nome, viu? Mas Jesus é bom, Por mais que eu não lembre seu nome, mas Jesus não esquece, Pensa numa coisa que Jesus não esquece, é o seu nome, A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo há sobre a nossa cabeça, Dirá o nosso nome, Glória a Deus. Mas, queridos, quero convidá-los a abrir uma vez mais a vossa Bíblia, no texto que foi lido há pouco, texto escolhido para tema desta campanha, que também será o tema do congresso desta juventude. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Foi lido aqui pelo nosso irmão Everton os versos 10 e 11, mas eu quero repetir a leitura começando do 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar glória a Deus por esta palavra, irmãos? Meus queridos, a temática proposta para esta campanha, para esta noite e para certamente os trabalhos que acontecerão, está embasado nesse versículo de número 10, mais precisamente, na parte que diz: se dobre todo o joelho, pois a temática é prostrai-vos diante dele, né? Em um ato de rendição, de adoração, prostrar-se ou reverenciar a alguém em um ato de adoração. Quando falamos de adoração, falamos de uma expressão de relacionamento. Adorar é uma expressão de relacionamento de uma criatura para com uma divindade, né? E esse é o conceito básico de adoração, conceito geral, né? Isso em todas as esferas ou em quaisquer natureza. Mas quando falamos do ato de adorar a Deus ou ao Deus verdadeiro, esse conceito de adoração ele é muito limitado em simplesmente dizer que é o ato ou uma expressão de relacionamento, porque entendemos que quando se trata do Deus verdadeiro, adorar não é simplesmente expressar palavras bonitas. Entendemos que adorar não é simplesmente ter uma boa oratória nas palavras ou conceituar muito bem um texto ou algo ou palavras em relação ao nosso Deus. A adoração a Deus, ela consiste não só na palavra que se diz, mas na vida prática daquilo que se diz. Se eu adoro dizendo que Deus é santo, eu preciso viver uma vida de santidade. Se eu adoro dizendo que Deus é bom, eu preciso viver uma vida de bondade. Se eu adoro a Deus dizendo que Ele é poderoso, eu tenho que crer no poder deste Deus que eu adoro. Aleluia. Porque quando se trata de adorar a Deus, não é simplesmente palavras, mas é vida prática. Aleluia. Adorar a Deus não consiste simplesmente em dizer Ele é poderoso, Ele é grande, mas é crer justamente que Ele é isto que estamos dizendo, que Ele de fato é o que estamos proferindo com palavras. Então, quando nós falamos em adorar a Deus, poderíamos resumir este conceito simplesmente em serviço e reverência, em obediência, em render a Deus, aleluia, a adoração que lhe é devida. Eu adoro a Deus não unicamente pelos benefícios que Ele pode me proporcionar, mas eu adoro a Deus porque eu entendo que quando eu não valia nada, quando eu como ser humano não tinha nenhuma perspectiva de vida, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, eu quanto ser humano não tinha nenhuma perspectiva de vida ou de conseguir almejar alguma coisa, mas fez-se de cumprir-se Deus a palavra na minha vida quando disse: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Eu adoro porque como disse o salmista no Salmo 40, verso 2 e 3, eu estava num lago horrível, em um charco de lodo, mas Ele me tirou de lá, colocou os meus pés numa rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca. Aleluia. É por isso que eu adoro, porque Ele é grande. Eu adoro porque Ele no alto de uma cruz entregou a sua vida por mim. Aleluia. Eu adoro porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5 versículo 8, essa palavra se cumpre na nossa vida. Deus prova o seu amor para conosco quando entregou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Possa ser que alguém entrou aqui nesta noite dizendo: eu não tenho motivo para adorar. Eu já lhe dei vários aqui. E o maior motivo para adorarmos a Deus é a salvação da nossa alma. Aleluia. O maior motivo para nos prostrarmos diante dele é a salvação alcançada em Cristo Jesus.
Aleluia. Se respirar é um motivo fútil para você, se ter vestes é um motivo banal para você, se ter alimento é um motivo qualquer para adorar a Deus, adore-o, porque Ele resgatou você de um lamaçal de pecado e lhe colocou como cidadão dos céus. Aleluia. Essa é a razão maior de adorarmos, essa é a razão maior de nos prostrarmos diante dEle. Aleluia. E quando eu entendo que eu adoro não unicamente por benefícios, infelizmente existe muita gente assim, que adora a Deus simplesmente pelos benefícios que Cristo pode lhe proporcionar, condiciona a sua adoração a um milagre, a uma bênção, a um favor de Deus. Temos N exemplos na Bíblia. Por exemplo, um dos mais conhecidos, exemplos de pessoas que seguiam Jesus, andavam atrás de Jesus ou adoravam a Ele simplesmente pelos benefícios, é aquela multidão que foi alimentada, ou uma parte dela, melhor dizendo, da multidão que foi alimentada por Jesus em João capítulo 6, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. Mateus 14 também relata isso, mas em João capítulo 6, a Bíblia diz que uma parte daquela multidão, após ser alimentada pelo pão e pelo peixe, sabendo que os discípulos haviam atravessado o mar e estavam do outro lado, e com eles tinha 12 cestos cheios de pão, que foi o que sobrou da multiplicação, eles disseram: vamos atrás deles, lá tem pão, a gente está com fome, lá tem pão, vamos. Só que entendemos o que está escrito na palavra de Deus, que essa parte de homens que foi atrás do pão que os discípulos haviam levado, não viram e não sabiam que Jesus havia ido ao encontro dos discípulos andando por cima das águas. E quando eles chegam na outra margem e encontram Jesus lá com os discípulos, envergonhados por terem ido atrás deles só por causa de pão, eles chegaram a Jesus e questionaram: Senhor, como foi que chegastes aqui? E Jesus, que conhece o coração, conhece a intenção, sabe do deitar, do levantar, como diz o salmista no Salmo 139, ainda antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu irei falar. Aleluia. Jesus olha para aqueles homens e diz: em verdade vos digo que vocês não estão aqui por minha causa, mas só vieram até aqui porque têm fome e querem pão novamente. Porque tem muita gente que só vai atrás de Jesus, só vai a um culto, só vem adorá-lo porque tem uma necessidade. E eu não posso condicionar a minha adoração a Deus à minha necessidade, irmãos. É bem verdade que existem pessoas que a motivação do seu relacionamento com Deus é unicamente a sua necessidade. Às vezes, e não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas existem pessoas que ainda adoram a Deus por causa da função que exercem. Tem gente que adora a Deus por causa da necessidade, tem gente que adora a Deus por causa da função. Não, eu vou para o culto da glória a Deus, porque se o pastor não me ver lá, ele vai me tirar do meu cargo, né? Aí o medo de perder a função faz com que ele venha para o culto. É uma adoração muito fraca, é uma motivação muito fraca, para melhor aplicar a frase. É uma motivação muito fraca. A pessoa dar-se ao trabalho de sair da sua casa, a vir a uma igreja, passar 2 horas aqui dentro unicamente para não perder uma função, é muito pouco, não é não, irmão? É uma motivação muito medíocre. Mas quando eu entendo que eu não valia e Ele me fez ser alguma coisa, se eu tenho função eu adoro, se eu não tenho eu adoro do mesmo jeito. Se eu tenho necessidade eu adoro, e se a necessidade foi suprida, aí é que eu adoro do mesmo jeito. Aleluia. Porque o que motiva o meu coração a adorá-lo é a certeza da sua presença dentro de mim, por intermédio do seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Um dos termos mais usados para expressar adoração é justamente o termo escolhido para tema deste trabalho, desta campanha e consequentemente do congresso: prostrar-se. É um dos termos mais usados na Bíblia para adoração, né? É a questão de prostrar-se, curvar-se diante de Deus, porque demonstra rendição, né? Demonstra devoção. E quando eu entro ao ambiente da adoração, irmãos,
Aleluia. Eu tenho que entender que a minha adoração, ela deve ser sincera. Porque Deus me conhece, irmão. Eu digo sempre que o maior erro de Judas não foi ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. O maior erro de Judas foi pensar que Jesus não sabia de nada. Porque quando Judas chega no Getsemane, que Jesus está orando com os seus companheiros, com os seus discípulos, que Judas dá um beijo no rosto de Jesus, identificando quem era Jesus para os soldados prendê-lo, o que que Jesus diz a ele? Mas Judas, amigo, em algumas traduções diz que Jesus disse: amigo, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Eu fico imaginando a cabeça de Judas pensando naquela hora, quem foi que disse a ele? Porque a minha adoração, ou o fato de eu ir à sua presença, tem que haver sinceridade, irmãos. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, um texto célebre para falar de adoração, muito famoso, muito conhecido, muito popular. João capítulo 4, versos 23, 24. Quando a mulher questiona Jesus qual é o lugar certo de se adorar, o que os seus pais ensinaram, que era no monte, ou se o que os judeus adoravam, que era no templo. E o que foi que Jesus disse? Mulher, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se é no monte, se é no templo, se é em casa, se é na rua, se é no trabalho, se é na escola, na faculdade, no templo, aonde quer que seja, desde que seja em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. E se Deus falou que a adoração tem que ser em espírito e em verdade, é porque existe a oração que não é de verdade, adoração que não é de verdade. Tem crente que ainda tem dentro dele umas veias dos fariseus que gritam glória bem alto para todo mundo ver que ele está gritando, mas de adoração não tem nada, né? Aleluia. É por isso que é difícil chamar, apesar de ser pouco tempo, né? Mas a gente já vai pegando o jeito do negócio pastoral. Chamar pastor para pregar em campanha de oração é difícil por isso, né? Mas a adoração deve ser de verdade, irmãos. E outra coisa que o crente tem que entender, irmãos, que não é só ele que Deus tem para adorar, não. Tem gente que pensa que Deus só tem ele para adorar. Não vou adorar porque se eu não for, né? Como se Deus assim só dependesse da adoração dele. Se ele não vier, ninguém vai adorar. Se ele não tiver, não vai ter culto, né? Tem uns metidos assim, me permita a expressão um pouco popular demais, mas os irmãos vão compreender. E tem uns metidos até a besta, que acham que se ele não cantar, não prestou o culto. Se ele não pregar, o culto foi fraco, né? Se a mensagem não foi do gosto dele, ô culto chato, não senti nada. Claro, não veio para adorar, veio para olhar, para conversar, para bater papo, para encontrar amigos, né? Eu digo sempre, irmãos, que o culto começa quando eu estou na frente do espelho escolhendo a roupa para vir para cá. O culto começa lá, né? O culto começa na motivação que me traz para cá, né? Outro dia um obreiro lá da igreja, eu cheguei no culto e ele estava na portaria, ele tinha sido escalado para a portaria. E ele, me permita a palavra, né? Ele não deu sorte porque eu cheguei bem na hora que ele fez o comentário, né? E aí eu ia chegando no culto e ele comentando com outro que estava com ele na portaria, disse assim: rapaz, eu só vim porque estou na escala. Aí eu disse, aí eu cheguei bem na hora. Aí ele ficou todo sem jeito. Aí eu acho que ele pensou que eu não ouvi, né? Aí eu comentei, depois eu chamei ele, eu disse, rapaz, não venha forçado. Se você não pode vir por uma necessidade, fique em casa, não tem problema. Agora não venha entregar a Deus um culto forçado. Não venha entregar a Deus uma adoração na marra. Eu vou porque eu tenho que ir. Não, irmãos, eu acho que não vale a pena. Eu tenho certeza, não vale a pena sair da minha casa para vir para cá à força, assim com cara feia, né? Os irmãos falam comigo e eu fico chateado, trombudo, cara durrão assim, um cara de delegado, sem gostar de nada. Não, irmão, não venha não, homem.
deixa para vir amanhã, que aí você vem com o coração de adorador, assim disponível para adorar mesmo, né? Aleluia. Porque esse ambiente, irmãos, ele foi reservado por Deus para nós adorarmos a Ele mesmo. Agora, se você não quer adorar, tem quem adore. E Deus vai ser adorado do mesmo jeito. E se ninguém aqui adorar, irmãos, tem 24 anciãos que todos os dias se prostram diante do trono e adoram aquele que é digno e receber toda a glória e toda a adoração. Aleluia! Aleluia! Mas eu louvo a Deus, irmãos. Outro dia, faz uns dias já que eu vi isso, um cantor muito afamado aí, desse meio gospel, como se diz hoje, disse assim: Deus não precisa da sua adoração, não. Deus tem a melhor adoração no céu, que é a dos anjos. Aí eu disse, tudo bem, que Deus não precisa de adoração, eu até concordo. Que Deus tem adoração nos céus, dos anjos, eu também concordo. Mas eu fico imaginando, isso é coisa da minha cabeça. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Mas eu fico imaginando Deus olhando assim, sentado no seu trono. Aí Deus olhando um crente que saiu de casa, assim, eu vou contar um pouco da minha vida. Um crente que saiu de casa de 6 horas da manhã para trabalhar, né? Cheguei de viagem ontem de um compromisso de quase 1 hora da manhã. Aí acordei de 6 horas para trabalhar. Trabalhei até 6 horas da tarde. Saí de carreira para casa lá em Parnamirim. Aí troquei de roupa, me ajeitei para chegar aqui a hora que cheguei, quase 7h30, para adorar a Deus. Eu acho que Deus diz assim, Anjo, dê um tempinho aí, eu vou olhar para uma adoração que tem ali. Eu acho que Deus, meus irmãos, considera o esforço que você fez para chegar aqui, né? Eu acredito que Deus, assim, numa hora dessa assim, né? Deus deve estar olhando assim do trono para cá e deve ter dito, estão tudo cansados, passaram o dia trabalhando, outro dia correndo para lá, para cá. Tem gente que ainda veio com as dores assim, umas enfermidades, mas veio, está ali me adorando. Eu tenho certeza, irmãos, que os olhares de Deus estão voltados a este lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, o olhar de Deus, o favor de Deus, as mãos do Senhor estão sobre esta casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque se adora no individual e também se adora no coletivo, né? Adoramos individualmente na nossa casa, no trabalho. E eu acho interessante essa questão de adoração individual, né? Eu trabalho com vendas, né? E sou comissionado por isso. E tem dias que as coisas apertam, né? Tem dia que a venda cai, o movimento diminui e a gente fica aperreado, coçando assim os poucos cabelos que tem, né? Hoje está grande, né? Minha esposa disse, meu filho, bota um gel aí que seu cabelo está muito grande. Aí ela me ajeitou aqui, ficou mais ou menos, ficou muito bonito não, porque não tem como ficar bonito mesmo, né? Ela deu um jeito aqui para ficar mais ou menos, né? Tem dias que as coisas apertam, né? As coisas ficam difíceis. Aí eu fico, Jesus, e agora? Como é que vai ser hoje? Aí de repente Deus manda um cliente, aí eu fecho uma venda, ganho dinheiro. Aí dá vontade de sair gritando glória a Deus bem alto dentro da loja, né? Mas aí só tem eu de crente. Aí o povo vai pensar, os clientes tudo vão dizer, esse irmão é doido, esse povo é doido, sai gritando assim. Aí eu vou para dentro do banheiro, tem uma toalhinha minha de rosto que eu uso lá, aí eu enrolo ela assim, boto na boca no meio dos dentes, trinco os dentes na toalha e grito, glória a Deus, glória a Deus, né? Porque o socorro chegou, aleluia, né? Aí quando eu chego no culto, aí eu abro a boca e grito bem alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Lá em casa eu e Jaciane temos 2 filhos, os irmãos aqui, alguns que me conhecem sabem disso. Temos André que tem 15, fez 15 anos agora em maio, e Álvaro vai fazer 8 anos, vai completar 8 anos agora dia 9 de julho, né? Vai completar 8 anos. E quando Álvaro era menor, ele é muito elétrico, muito agitado, menino mesmo ligado no 330, né? Eu digo que Jesus conectou a tomada dos meninos alheios a 220, mas o lado de casa ele botou assim 330, animado.
Tem dia que eu chego que ele é tão agitado que ele está assistindo de cabeça para baixo, com a cabeça no sofá e os pés para cima. Eu digo, meu Deus do céu, né? Um menino agitado, é animado, né? E menino assim, quando é muito animado, muito agitado, né? Aí, quando ele está muito quieto, a gente já estranha, né? Já fica assim, meio cismado. E eu cheguei do trabalho, ele não correu para me abraçar, ficou ali, meio quieto no sofá. E eu cheguei perto, coloquei a mão, achei ele muito quente. Aí disse, minha filha, põe o termômetro aqui. Ela colocou, aí vi 38,5 de febre. E ele quieto, deitado no sofá, bem quietinho. E a minha esposa, nos afazeres domésticos, não percebeu. E ela se desesperou, e ela é muito assim, agitada, vai do 0 ao 100, em fração de segundo, quando é isso, né? Vamos para o hospital, vamos para o hospital. Deus, tenha calma, não, vamos. E entramos dentro do carro e saímos de carreira. Quando eu vou passando ali na Prudente, em direção ao hospital, aí eu disse, minha filha, a gente nem orou, tu saiu tão agoniada de casa que a gente não fez nem oração. Aí ela disse, vamos orar aqui dentro mesmo? Eu disse, vá, coloca a mão aí na cabecinha dele que eu vou orando aqui, dirigindo e orando. Aí ela colocou a mão na cabeça dele e eu fui orando aqui. Jesus, era para ter orado em casa. Mas a carreira, tu viu a agonia dessa mulher, Jesus? A gente saiu de casa de carreira. Porque eu converso com Jesus assim, irmãos. Eu converso com Jesus assim, né? Tem gente que gosta de umas formalidades para orar, né? Usa umas palavras difíceis que às vezes não sabe nem o significado. Eu não, eu vou no Jesus, é assim, olha, está vendo? A gente saiu da agoniada de casa, não deu tempo nem de orar. Mas estamos aqui, Jesus, eu vou orar agora. E eu creio que o Senhor vai fazer eu chegar naquele hospital e voltar para casa. Terminei a oração, amém. Parei o carro na porta do hospital, ela desceu com o menino. Eu estacionei, corri lá. Ela disse, tem que ir ali para verificar a temperatura. Eu fui lá, a mulher botou o termômetro. A enfermeira tirou o termômetro e olhava. E botava contra a luz e voltava de novo. E eu já fiquei preocupado e olhei a ela e disse, moça, o que é que você olha tanto para esse termômetro? Ela disse, eu estou procurando a febre que o senhor disse que esse menino tinha. Eu disse, mulher, faz nem 20 minutos que eu saí de casa, ele estava com 38,5. Ela fez, pois pelo mesmo caminho que o senhor veio, volte, que seu filho não tem nada. A febre desapareceu. Eu digo, foi Jesus. Botei o menino dentro do carro e corri para casa de volta. Aí tem gente que fica querendo um motivo para adorar. Não, irmãos, o cuidado de Deus todo dia já é uma razão de sobra para você adorar. Aleluia. É porque tem adoração que Deus a gente vai usar aqui no coletivo, glória a Deus, né? Pega na mão do irmão, levanta a mão dele e dá glória e vibra junto, e se abraça e sente o poder de Deus. Mas tem momentos da adoração que é só você e Jesus. Aqueles momentos individuais, particulares, né? E esses momentos são preciosos diante de Deus. São preciosos diante de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos ligados com o Senhor, quando a nossa vida está em comunhão com Deus, aleluia, que nós começamos a adorá-lo e a glorificar o seu nome, a presença dele paira sobre a nossa casa. Aleluia. Existem respostas de orações que não virão para a sua pessoa. Às vezes você está orando e Deus responde no ambiente que você está orando. Às vezes você está orando e Deus responde no alvo da oração, a pessoa que você está apresentando. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de Jonas, né? Jonas, profeta Jonas da Bíblia, capítulo 2, versículo 1, diz que Jonas orou no ventre do peixe. E orou Jonas no ventre do peixe. Jonas capítulo 2, versículo 1. Aí no versículo 9, Jonas termina a oração no ventre do peixe. Aí Jonas capítulo 2, versículo 10 diz assim, e falou Deus ao peixe. Mas quem estava orando não era Jonas? Por que Deus não falou com Jonas? É porque algumas respostas de orações não virá para você especificamente. Mas Deus responderá no ambiente que você está orando. Deus responderá no alvo da oração, aleluia. Mas não cesse de se prostrar diante dele, porque do céu tem resposta para a oração do crente fiel. Aleluia, glória a Deus. Quando falamos de adoração no Antigo Testamento, só a título de informação, os irmãos sabem disso, mas é válido dizer-lhes. Quando falamos de adoração no Antigo Testamento, falamos de uma adoração de forma ritualista, que seguia-se um parâmetro, um padrão, né?
que estabelecido pelo próprio Deus, né? Que era quando o sumo sacerdote ia até o Santo dos Santos e oferecia aquele sacrifício ao Senhor, né? Tinha todo um ritual de adoração. E é válido dizer que não era qualquer adoração que Deus recebia, não. Na verdade, eu vou reformular a frase: não é qualquer adoração que Deus recebe, né? Por quê? Porque antes de Deus atentar para o que se está entregando, Deus atenta para quem está entregando. Tem muito disso também. Às vezes as pessoas têm uma boa fala para adorar, mas a vida não condiz com o que ele fala. E a adoração, ela passa pela vida do adorador, mais até do que pelo que ele expressa adorando, né? Porque tem gente, irmãos, que para falar é uma bênção. Tem cursos, hoje em dia tem curso de oratória, curso de dicção, curso para você falar idiomas de outros idiomas. Aí alguém pode se profissionalizar na área e ter uma oratória refinada, falar de maneira assim, elegantíssima, que a gente fica assim tudo abestalhado. Meu Deus, como ele fala bonito, como ela fala bonito, mas a vida não condiz com o que está sendo pronunciado. Mas o olhar de Deus para a vida de quem está o adorando é justamente assim: ele olha para quem está o adorando e depois ele olha para o que está se falando no ato da adoração. Aleluia. Porque não é todo tipo de adoração que Deus recebe, como eu já disse. Um exemplo prático disso é quando Saul vai para a guerra contra os amalequitas. E Deus dá uma palavra, um direcionamento a Saul a respeito do que deveria fazer com o que era dos amalequitas, né? Deus disse que não queria nada, tudo deveria ser destruído, o rei deveria ser morto e tudo mais. E o que é que Saul faz? Poupa a vida do rei e ainda traz os animais para dentro do arraial do Senhor, para dentro do arraial de Deus. Quando Samuel chega, que encontra-se com Saul, ouve o mugido dos animais, o barulho dos animais. E aí chega para Saul e diz: Saul, que barulho de animal é esse que eu estou ouvindo? E aí Saul simplesmente olha para o profeta Samuel e diz assim: não, são os animais dos amalequitas que eu trouxe. Eles são tão bonitos, tão viçosos, tão vistosos, que eu trouxe para entregar para Deus em sacrifício. Olha só. Como se Deus estivesse mendigando adoração, mendigando sacrifício, como se Deus recebesse qualquer coisa. Não, irmãos, Deus não recebe qualquer tipo de adoração, não. Temos um exemplo na Bíblia, Levítico capítulo 10, 2 rapazinhos, Nadab e Abiú, inventou de entrar no santuário para ofertar a Deus um sacrifício com fogo estranho, foi fulminado por Deus. Porque Deus, irmãos, ele atenta para a vida do adorador. Aleluia. Você veio adorar? Vim. Você veio dar glória a Deus? Vim dar glória a Deus. Mas que esse glória, que esse aleluia, que essa adoração que você vai entregar a Deus seja reflexo da sua vida de adorador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Já quando chega na Nova Aliança, no Novo Testamento, sai este ritual, né? Toda essa ritualidade de adoração, de cerimonial, de animal, de tudo isso deixa de se existir, porque justamente quando o brado de redenção é dado por Cristo no Calvário, está consumado, né? Que curva a sua cabeça e morre, o véu do templo rasga-se de alto a baixo, liberando-nos, como dizemos popularmente, liberando-nos o acesso, abrindo-nos a porta de comunhão, de conexão, de contato, de relacionamento, porque adorar é justamente isso, é ter relacionamento. Adorar é muito mais do que expressar palavras bonitas, adorar é muito mais do que se prostrar, adorar é relacionamento, é vida com Deus. E quem anda com Deus, a sua vida exala Cristo por onde ele passa, onde ele chega. O adorador, aleluia, ele é notado.
Onde ele está, a sua vida é de adoração. Glória a Deus, né? Até o jeito de falar do crente é diferente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem um linguajar que é próprio do crente. Aleluia, que ele é notado, ele é identificado até pelo jeito de falar. Glória a Deus. Outro dia chegou um cidadão lá no meu trabalho, aí disse: o senhor tem esse produto aqui de outra cor? Aí eu disse: tenho não, só tenho nessa cor o vaso. E assim saiu espontaneamente: tenho não vaso, só tem nessa cor. Aí ele olhou assim, disse: vaso? Aí eu disse: opa rapaz, desculpa. Aí ele disse: você é crente, né? Eu disse: sou. Ele disse: é porque esse negócio aí de vaso, só quem diz é os crentes, né? Porque até o jeito de falar é diferente. Aleluia, né? A forma de se conduzir é diferente. O mundo enxerga Cristo na vida daquele que adora a Deus. Aleluia, por onde ele passa, alguém entende que uma vida de adorador está cheia na vida daquele cidadão, daquele crente, daquela crente. Aleluia. E como eu disse, não adora simplesmente por benefícios, não o adora simplesmente por circunstâncias humanas, mas o adora porque sabe que ele é merecedor, porque sabe que ele é digno. Aleluia, porque tem prazer em se relacionar com Deus, porque tem prazer em estar na presença de Deus, porque tem prazer em dar glória a Deus, porque tem prazer de levantar a mão e adorá-lo, dizendo que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é santo, que ele é justo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu encerro aqui, quando eu cheguei em Monte Castelo 1 para dirigir a congregação, dia 12 de janeiro deste ano agora, né, 2023, chegamos ali em Monte Castelo 1, e eu confesso aos irmãos que eu não tinha pretensão alguma de dirigir a igreja, né? Inclusive, o meu pastor, que era o meu coordenador na época, ele disse: rapaz, eu não vou lhe indicar para dirigir não, apesar de que eu vejo em você um perfil de dirigente, mas eu não vou lhe indicar para dirigir igreja não, porque eu preciso de você aqui ainda esse ano. Eu disse: está certo, sim senhor. Tranquilizei meu coração, fiquei em paz. Aí fui para um culto. Quando eu estou no culto, Deus levanta uma irmã no meio da igreja, vai lá onde eu estou, aí bate no meu ombro e disse: o homem disse que não vai te indicar, mas eu já te indiquei. Aí eu disse: pronto, Jesus, e agora? Aí eu disse, como Pedro disse para as autoridades em Atos 4, né? Será que é justo eu deixar de ouvir a Deus para ouvir vocês, né? E eu fiquei com aquilo, digo: Jesus, amém. Passou-se, o rodízio em Parnamirim saiu dia 23 de dezembro de 2022, quando foi no dia 21, eu recebi uma ligação: irmão, o senhor está disposto a dirigir a igreja? Eu disse: estou. Agora eu acho que o meu coordenador não vai deixar não. Aí o irmão disse: mas se Deus estiver no negócio, dá certo. Isso era um outro coordenador que ligou para mim. Aí eu disse: mas eu acho que o meu coordenador não vai deixar não, que ele disse que não ia me liberar. Aí ele disse: mas se Deus estiver no negócio, dá certo. Eu disse: tá bom. Amém. Passou-se a 21, terminou 22, chegou o dia 23 e nada de ninguém me ligar. Eu disse: eu acho que não passou não. Vou me aquietar, disse logo a minha esposa: guarda o vestido, deixa para outro dia. Vai ser hoje não. Quando deu umas 2 horas da tarde, o pastor liga: deu certo, viu, irmão Walter? É você mesmo, Monte Castelo 1 é a igreja. Eu disse: sim senhor, esteja lá hoje à noite. Eu disse: tá certo. E fui, estou lá. Quando foi dia 12, marcaram a posse, eu assumi a congregação para a glória de Deus. Aí eu cheguei na congregação, né? E estamos lá servindo ao Senhor. E quando eu cheguei, um irmão chegou para mim e disse assim: pastor Nildo, pastor Walter, é o seguinte, esse irmão aí, ó, tudo que precisa na igreja é com ele. Eu disse: tá certo. Aí ele tem umas 6 ou 7 funções, é tudo nas costas dele. Aí se o senhor precisar, pode procurar ele. Eu disse: tá bom. Aí eu fiquei cá comigo, eu digo: Jesus, como é que esse homem tem vida? Se é 7 funções nas costas do mesmo crente.
Aí eu disse: Jesus, me deu uma estratégia para aliviar a carga que jogaram nas costas desse coitado. Não é porque isso é uma maldade um negócio desse, não? Aí eu cheguei procurando uma estratégia, Jesus. E só que o irmão, ele gostava de fazer, né? Botaram ele na função porque ele queria mesmo, e ele gostava e ele fazia. E que fosse qualquer outro pastor ou qualquer outra pessoa, dizia: não está dando certo, não está sendo feito, homem, siga assim mesmo. Só que eu disse: Jesus, eu não gosto disso. Aí eu fiquei relutando com Jesus, porque o irmão fazia bem feito, e eu, como é que eu ia dizer para tirar o irmão se ele fazia bem feito? Quando foi um dia, eu cheguei, estacionei o carro, parei, cheguei. Aí ele veio falar comigo, todo animado. Aí eu disse: eu não queria conversar com o senhor. Ele disse: diga, pastor. Eu disse: qual foi a última vez que tu foi na praia com a tua esposa? Aí ele disse, ele olhou assim com o zoião arregalado, eu recém-chegado na igreja perguntando um negócio desse. Aí ele arregalou o zoião para mim assim, disse: pastor, não lembro não. Eu disse: foi mesmo. A última vez o senhor saiu aqui, homem, pela rua de Monte Castelo aqui, andando com ela de mão dada para tomar um sorvete ali na esquina. Não, pastor, eu tenho tempo para isso não, todo dia eu tenho negócio na igreja para fazer. Aí eu olhei assim para ele e disse: tu acha que tu tem ciência de que Jesus não gosta disso não, né? Ele disse: de quê? Eu disse: tu está socado dentro da igreja, não tem tempo para tu dar uma voltinha com a tua mulher. Aí ele disse: não, pastor, eu não estou fazendo a obra. Eu disse: tá nada, tu está fazendo outra coisa, mas a obra não. Aí foi que ele ficou assustado. Eu disse: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com o senhor. Diga, ele é bem mais idade do que eu tenho idade de ser meu pai. Eu disse: eu vou fazer um acordo com o senhor. Diga, eu vou aliviar a carga que botaram nas suas costas. Vou tirar aí dessas 7, umas 5. Vou repartir com o outro, vou lhe deixar com 2. Para o senhor ter tempo de passear. Não é porque o senhor está fazendo mal, não é porque eu quero que o senhor vá passear. Vá se divertir, vá andar. Vá desfrutar da vida. O senhor não é idade dessa trancada dentro da igreja, vá andar, gastar esse dinheiro da aposentadoria. Aí ele riu e disse: está certo, pastor. Aí fui dosando ele, fui tirando uns negócios, passando para outro. A igreja com quase 150 crentes, e o mesmo crente com 7 coisas nas costas. Saí repartindo para os outros. Quando foi um dia, eu estou no meu trabalho, ele me liga: pastor, disse: oi, o senhor não vai adivinhar onde eu estou. Eu digo: sei não, diga aí. Ele disse: eu estou aqui com a mulher no sítio, debaixo de um pé de manga, racho feio e põe manga. Os netos aqui correndo, pastor, pensa um negócio bom. Eu disse: pronto, aí Jesus está se agradando dessa obra. Porque, irmão, se acumular de função dentro de igreja, não é sinal de que está adorando a Deus não, irmão. Tem gente que se amontoa de coisa porque parece que só tem ele para fazer, e os outros doidos para limpar um microfone, doidos para fazer qualquer coisa, carregar um arranjo desse para botar acolá, para fazer, para puxar um banco. Mas tem um que faz tudo, que resolve tudo, que mexe em tudo. Ei, pare um pouquinho e adore a Deus. Esses dias eu peguei o tesoureiro lá da igreja, e olha que o tesoureiro é um policial, e ele é brabo, policial aposentado. O homem é bruto, carioca do Rio de Janeiro. Bruto que eu nunca, ele aperta a minha mão que só falta estralar os ossos. Aí outro dia eu cheguei para ele e disse: eu não estou gostando do negócio que o senhor está fazendo não. Ele olhou assim para mim, que ele tem um bigodão assim branco. Eu disse: o que foi, pastor, que eu estou fazendo que o senhor não está gostando? Eu digo: você está chegando no culto, está passando direto para a tesouraria. Eu não gosto disso não. E ele disse: por quê? Eu digo: você tem que entrar para adorar a Deus. Você vai para lá na hora de contar os dinheiros e volta de novo para ouvir a palavra. Se soca para dentro de uma sala, não ora, não canta o hino, não dá uma glória. Satanás vai usando isso, vai minando frieza no coração, distanciamento. O crente não tem mais relacionamento com Deus, irmão. Adorar é relacionar-se com Deus. Amém, irmãos? Se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me parar. Mas, irmãos, a obra de Deus é feita dessa forma. Aleluia, eu faço uma parte, tu faz outra, o outro faz outra, cada um faz um pouquinho. O nome de Jesus é glorificado na terra. Aleluia. E eu tenho tempo para adorar, para glorificar a Deus, para me prostrar diante dEle e entregar a Ele a minha adoração. Quem entendeu, diga amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.